Internet, como é que vocês estão? Vocês estão beleza? Olha, eu não sei vocês, mas eu me preocupo muito com o futuro do planeta. Inclusive, essa é uma conversa que não pode ser adiada, tem que ser tratada o quanto antes, porque as mudanças climáticas estão afetando o nosso planeta. E não é porque eu moro nesse planeta há 28 anos que eu não tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar porque é muito alarmante. Inclusive, as coisas estão acontecendo e a gente pode sumir de uma hora para outra, então a gente tem que, né, poxa, tem que ficar atento. Me pergunta se a gente vai ter um futuro daqui para frente, porque sabendo do estado atual do planeta, que a gente já está operando no vermelho de recursos naturais e as mudanças climáticas estão acabando cada vez mais com o estado natural das coisas e o planeta está entrando num superaquecimento. Já está no superaquecimento, né? Porque a gente extrapolou 9 dos 12 níveis de alerta do planeta, do clima, de tudo que envolve, que engloba e tudo que pertence a esse aspecto. Então a gente tem que ficar um pouco atento, tem que abrir um pouquinho mais o olho, porque o bagulho mano, o bagulho tá tenso, mano. Às vezes eu fico pensando nas crianças, nesses pequenos seres humanos que estão crescendo, que estão descobrindo a vida agora, que estão tentando ver a partir de uma nova lógica, porque eles estão descobrindo tudo para eles é novidade. Então meio que eu fico pensando, poxa, será que vai ter planeta para essas crianças, para esses pequenos seres? Será que vai ter um mundo habitável daqui para frente para que eles possam apreciar? Porque a gente que está vivenciando nesse momento, a gente está preocupado com o que pode acontecer daqui para frente. Não só daqui para frente, mas o que está acontecendo agora. Porque se você for reparar tudo que está acontecendo, a gente está muito fodido e eu não estou falando isso da boca para fora não, tá? É o derretimento das geleiras no Ártico, que inclusive pode abrir uma nova rota comercial na Groenlândia, que inclusive os Estados Unidos estão de olho, isso é muito preocupante. A diminuição do fluxo pluvial, porque muitos rios estão secando, muitos rios, muitos afluentes estão deixando de... É a seca desenfreada em muitos países, não só aqui no Brasil, até porque aqui no Nordeste a gente já está acostumado, mas só que agora está no nível muito alarmante, porque com as secas fica muito mais fácil das queimadas se proliferarem muito mais rápido, o que pode acabar com muita vegetação nativa que ainda está, né? Porque eu lembro quando eu era pequeno, eu lembro que isso aqui era muito mais verde do que já é. E eu não tô de brincadeira, porque eu lembro, eu vivenciei, eu vivi, eu senti. E é isso aí mesmo. Vocês devem estar se perguntando por que eu sempre gravo num lugar arborizado, né? No meio da natureza. Primeiro porque é por conta do silêncio, porque silêncio hoje em dia, por conta do alto crescimento da aldeia, né? Porque aqui já tá quase uma cidade. Então, silêncio é uma coisa quase inexistente, né? Porque se você for andar nas ruas, é moto, é carro, é caminhão, é tudo que faz barulho. Isso quando não é um som ligado, tocando uma música horrível, mas isso a gente pode relevar com, né, com fone de ouvido e tampões de orelha. Mas o fato de eu gravar no meio da natureza é porque simplesmente aqui é onde eu encontro toda a sabedoria existente e eu entro em contato com ela. Eu compartilho com ela todas as minhas vivências, minhas experiências e ela dá também para mim as experiências dela. Então eu sinto que é uma troca mútua. Mas voltando ao assunto, eu te escrevi um cordel chamado O Homem que Mexeu com a Natureza, que retrata a história de um homem aqui da aldeia que ele viveu nos anos 30 e ele presenciou toda a mudança ambiental que ocorreu aqui na aldeia. Quando eu li esse cordel, eu fiquei muito abalado porque isso ressoa muito com o que está acontecendo agora, e principalmente no que se diz respeito ao fluxo pluvial aqui da aldeia. Aqui antigamente tinha muitas mangueiras. E eu lembro que eu já chupei manga dessas mangueiras, eu não vou mentir. Eu lembro que em um desses momentos saía eu e minha irmã e mais uma galera com uma faca, um saquinho de sal e pimenta para ir comer manga virgem no meio dessas mangueiras. Tinha não só mangueira, tinha pinha, tinha outras frutas aqui que dava rodo e a gente se deliciava muito, inclusive saudades de comer uma fruta do pé. Tudo bem que a gente pode comprar fruta na feira, mas não é a mesma sensação de você ir comer a fruta debaixo do pé aproveitando a sombra. Para quem já transitou aqui na aldeia, lembra que tem um trecho aqui que era repleto de mangueiras, como eu falei anteriormente. Mas o fato de ter muitas mangueiras era o fato de que aqui tinha muita sombra. Por ter muita sombra, aqui o clima era um pouco mais fresco. Hoje, se você for andar aqui pela aldeia, por alguns lugares, algumas regiões, você tem que andar com um boné ou com um chapéu que cobre o pescoço, porque o sol é muito forte dependendo do dia. E ainda mais agora que a gente entrou no verão, ou seja, vai esquentar pra caralho um pouco mais ainda. Eu não sei se vocês conhecem o Fique Pancararu, músico, cantador, ceramista, tudo. Eu vou deixar o link na descrição aqui pra você ouvir as músicas dele, que eu recomendo muito fortemente, vale muito a pena. Inclusive a música Elfim é a minha favorita depois de Farra do Santo. Ele contou pra mim uns tempos atrás que tinha uma região aqui da aldeia que, por ter muita mangueira e ter muita sombra, embaixo dessas mangueiras era muito escuro. Parecia que estava de noite mesmo estando de dia, entendeu? Então, pensando nesse retrospecto, que eu fico pensando, será que vai ter futuro para as crianças de Pancararu e de outras demais aldeias por aí afora, no Brasil afora, pode presenciar esse planeta ainda vivo? Isso porque nós indígenas não somos denominados como protetores da natureza. Isso é um fato, pode assinar embaixo, tá correto. Mas não só nós, mas você também que está assistindo esse vídeo, você pode nos ajudar nessa luta. Não jogando lixo na rua, não poluindo rios, não queimando áreas de vegetação seca. Viu só? Concordo. Então você aí que é mãe, que é pai de primeira viagem ou de segunda viagem aí, terceira, quarta, tanto faz. Você que gerou um filho, colocou ele no mundo, você tem que pensar no futuro dele e no futuro do planeta que ele vai habitar daqui
pra frente, né? Porque, poxa, a gente tá vivendo nesse planeta agora que tá caótico, mas se a gente não cuidar dele agora, o que que vai restar para essas crianças? Porque se você não planta uma árvore agora, você não cuida do lixo, não cuida da água, não cuida da vegetação, de tudo, todo o seu entorno, poxa, não vai sobrar absolutamente nada e a gente vai ficar totalmente de mãos atadas e simplesmente a gente vai ver tudo isso aqui sucumbir e a gente não vai poder fazer nada, porque olhando por alto, a gente já está operando no vermelho, isso é um fato. Então a gente tem que correr atrás do prejuízo, porque inclusive teve a COP30 esse ano para debater o futuro do planeta, né, as condições climáticas, né, a utilização de combustíveis fósseis. Poxa, até a China, que é o maior poluidor do mundo, tá correndo atrás desse prejuízo, investindo em energia renovável. Bem que algumas energias renováveis, como a energia eólica, ela tem ali a sua benfeitoria de ser uma energia gerada pelo vento, mas só que para quem mora perto das turbinas, né, ou dos cataventos, né, não sei como é que chama esse negócio, né, faz um barulho desgraçado. Então quem mora perto, né, tem todo um, né, poxa, aproveitar áreas desertificadas para instalar placas solares também é uma boa, mas enfim, a gente tem uma faca e o queijo na mão, a gente só tem que saber o que fazer com esse negócio. Tanto que cuidar de todos os ecossistemas é muito fundamental para que a gente possa garantir esse futuro para todo mundo que ainda habita nesse planeta, tanto que tem uma banda chamada da Terra ainda vai se tornar um planeta inabitável. E eu acredito muito que esse planeta pode se tornar um planeta inabitável, né? Pelo ritmo que as coisas estão andando. Mas enfim, a gente pode fazer nossa parte para que isso não aconteça. Enfim, cuidem do planeta, valorize os povos indígenas, não polua, não caça, não queime, não faça absolutamente nada que possa atingir algo que está muito fragilizado, como no caso, todas as coisas que existem no nosso planeta, inclusive a gente depende delas para que haja um equilíbrio ambiental e tudo mais, porque, poxa, a gente não vai estar aqui para sempre, mas vão ter pessoas que a gente vai deixar aqui que vai segurar o rojão pela gente. Então vamos pensar, né? Poxa, colocar o dedinho na consciência, né? Poxa, e se puder, beba água, porque vale mais uma pedra no caminho do que uma pedra no rim. Não era bem essa mensagem que eu queria deixar pro fim, mas você entendeu. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, manda pra todo mundo. E é isso. Um beijo.